O que você faria se visse alguém humilhar publicamente um milionário em uma cadeira de rodas, chamando-o de fardo na frente de todos? Uma faxineira presenciou algo que jamais esquecerá. Durante um elegante jantar beneficente, a noiva do milionário perdeu a paciência e gritou as palavras mais cruéis que você pode imaginar. Mas o que essa mulher humilde descobriu depois mudou tudo para sempre. De onde você nos assiste? Escreva nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias incríveis. A mansão Valverde erguia-se como um gigante silencioso sobre a colina mais alta da cidade, suas janelas de vidro refletindo a luz do entardecer como lágrimas douradas. Lá dentro, Sebastião Valverde observava o jardim de sua cadeira de rodas, as mãos firmes sobre os apoios de aço, mas com o olhar perdido em algum ponto distante que só ele conseguia ver. Fazia 2 anos que o acidente havia mudado tudo. 2 anos desde que aquela viagem de negócios terminou com seu veículo destroçado contra uma árvore em uma estrada na serra. 2 anos desde que acordou em um hospital, cercado por máquinas, com médicos explicando, com vozes suaves e olhares compassivos, que ele nunca voltaria a andar. Sebastião tinha 38 anos quando sua vida se partiu em 2. Antes do acidente, era conhecido nos círculos empresariais brasileiros como um homem implacável, seguro de si, dono de uma das maiores fortunas do país. As mulheres o procuravam, os sócios o adulavam, os concorrentes o temiam. Depois do acidente, tudo isso se desvaneceu como fumaça ao vento. O que restou foi o medo, um medo silencioso, visceral, que se instalou em seu peito como um hóspede indesejado. O medo de ficar sozinho. O medo de que todos o abandonassem, agora que ele já não era o homem que fora. Sebastião, querido, você está me ouvindo? A voz de Valentina Cortês o tirou de seus pensamentos. Ela entrou na sala com aquele andar elegante que havia aperfeiçoado nas passarelas e festas da alta sociedade paulistana. Seu vestido cor de marfim ajustava-se à sua figura esbelta. Seu cabelo escuro caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Era linda, isso era inegável. E havia estado ao seu lado desde o acidente. Sim, desculpe. Estava pensando no jardim, mentiu Sebastião, virando sua cadeira para olhá-la. Valentina se aproximou, pousou uma mão suave sobre o ombro dele e sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Eu estava dizendo que o evento beneficente é amanhã. Preciso que você esteja apresentável. É importante para a nossa imagem, disse ela, retirando a mão com uma rapidez que poderia passar despercebida para qualquer um menos observador. Nossa imagem, repetiu Sebastião, sentindo um peso estranho nessas palavras. Claro, somos o power couple do momento, não somos? Valentina riu, mas o som foi vazio. Preciso ir me arrumar. Tenho uma sessão no spa. Enquanto ela se afastava, com os saltos estalando contra o mármore, Sebastião notou algo que se tornara cada vez mais frequente. O suspiro que ela deixava escapar quando achava que ele não podia ouvi-la. Um suspiro de cansaço, de tédio. Da porta da sala, outra pessoa havia observado toda a cena em silêncio. Carmen Rodrigues, a faxineira, segurava um espanador em suas mãos calejadas, enquanto seus olhos escuros seguiam a figura de Valentina se afastando. Carmen tinha 45 anos, 3 filhos para criar sozinha e a habilidade de se tornar invisível quando necessário. Ela havia aprendido que as pessoas ricas falavam livremente quando achavam que os empregados não existiam. E ultimamente ela tinha ouvido demais. Carmen olhou para Sebastião, que havia voltado sua atenção para a janela, seu perfil marcado por uma tristeza que ele tentava esconder do mundo. Ela sentiu uma pontada de compaixão. Trabalhava naquela mansão há 5 anos, desde antes do acidente. Tinha visto o homem poderoso se transformar em alguém frágil, não por seu corpo quebrado, mas pelo medo que o consumia por dentro. Senhor Valverde precisa de alguma coisa? Perguntou Carmen suavemente, aproximando-se. Sebastião olhou para ela e, por um momento, seus olhos refletiram uma gratidão genuína. Carmen era uma das poucas pessoas que o tratava como antes, sem pena, sem desconforto. Não, Carmen, obrigado. Só obrigado, disse ele, e havia um peso nessas palavras que nenhum dos dois mencionou. Carmen assentiu e continuou com seu trabalho,
mas não conseguiu afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Tinha visto os olhares de Valentina quando achava estar sozinha. Tinha escutado suas conversas telefônicas sussurradas. E agora, enquanto limpava o vaso de cristal junto à janela, perguntava-se se deveria dizer algo. Mas quem acreditaria em uma simples empregada doméstica? A noite caiu sobre a mansão Valverde, e com ela chegou um silêncio inquietante. Sebastião permaneceu acordado em seu quarto, ouvindo os passos de Valentina no corredor, indo e vindo. Fechou os olhos e tentou lembrar. Quando foi a última vez que ela o olhou com amor real? Não conseguiu encontrar essa lembrança. O salão de eventos do Hotel Imperial brilhava com a opulência característica da alta sociedade. Lustres de cristal pendiam do teto como cascatas congeladas de luz. As mesas estavam cobertas com toalhas de seda branca e centros de flores exóticas que perfumavam o ar com fragrâncias doces e embriagantes. Aquele era o evento beneficente anual mais importante da cidade, onde os milionários se reuniam para demonstrar sua generosidade enquanto mediam o poder uns contra os outros. Sebastião Valverde havia chegado cedo, como sempre. Seu assistente pessoal havia coordenado tudo para que sua entrada fosse a mais discreta possível, mas era impossível passar despercebido. Os olhares o seguiam enquanto sua cadeira de rodas avançava pelo salão. Alguns olhares eram de compaixão, outros de curiosidade, e alguns poucos de desconforto mal disfarçado. Valentina chegou 30 minutos depois, deslumbrante em um vestido preto que abraçava cada curva de seu corpo. Sua entrada foi calculada para causar o máximo impacto. As câmeras dos fotógrafos piscaram como estrelas cadentes enquanto ela posava, sorrindo com aquela perfeição que havia ensaiado em frente ao espelho por horas. Quando finalmente se aproximou de Sebastião, sua expressão mudou sutilmente. O sorriso tornou-se mais tenso, menos radiante. "Você ficou aqui sozinho esse tempo todo", disse ela. Não era uma pergunta, era uma acusação velada. "Você chegou atrasada", respondeu Sebastião, mantendo a voz neutra. "Tive compromissos." Valentina inclinou-se para lhe dar um beijo na bochecha, uma atuação perfeita para as câmeras que ainda os observavam. "Sorria, querido. Estamos sendo fotografados." O jantar transcorreu com a lentidão característica desses eventos. Discursos intermináveis sobre caridade e responsabilidade social, enquanto os convidados bebiam vinhos que custavam mais que o salário mensal de uma família média. Sebastião participava de conversas educadas, assentia nos momentos apropriados, mas sua mente estava em outro lugar. Valentina, sentada ao seu lado, havia adotado seu papel de noiva dedicada. Servia-lhe água, aproximava o pão, sorria com ternura quando outros olhavam. Mas Sebastião podia sentir a tensão em cada um de seus gestos, como se cada ato de cuidado fosse um fardo pesado que ela carregava com ressentimento. "Preciso ir ao banheiro", anunciou Sebastião em voz baixa. O rosto de Valentina se contraiu quase imperceptivelmente. Seus dedos apertaram a taça de vinho. "Agora. Os leilões estão prestes a começar." "Sim, agora." A voz de Sebastião era firme, mas havia uma súplica oculta em seus olhos. Valentina deixou escapar um suspiro apenas audível e levantou-se. Pegou as manoplas da cadeira de rodas com mãos que tremiam levemente, não de emoção, mas de algo muito mais sombrio. O trajeto até o banheiro exigia atravessar o salão principal, passar pelo corredor de mármore e chegar até a área privativa reservada para pessoas com necessidades especiais. Cada metro parecia 1 quilômetro. Sebastião podia sentir os olhares, podia ouvir os sussurros, mas, acima de tudo, podia sentir a impaciência de Valentina em cada empurrão da cadeira. "Você poderia ter esperado", murmurou ela, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. "Isso é humilhante." Sebastião não respondeu. O nó em sua garganta ficou mais apertado. Quando voltavam para o salão, aconteceu. Uma das rodas da cadeira prendeu na transição entre o tapete e o mármore. Era algo comum, algo que acontecia ocasionalmente e que se resolvia com um pouco de força adicional. Mas naquele momento, com o estresse da noite, com a frustração acumulada de meses, algo em Valentina se quebrou. "Pelo amor de Deus", exclamou ela,
sua voz elevando-se mais do que pretendia. Isso é ridículo. Vários convidados que passavam perto pararam, virando-se para eles. Valentina tentou mover a cadeira com mais força, mas só conseguiu sacudi-la desajeitadamente. Sua respiração acelerou, suas bochechas ficaram vermelhas, e então, num momento de absoluta perda de controle, as palavras saíram de sua boca como veneno. Você é um fardo. Não aguento mais carregar você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo o movimento no corredor parou. As conversas morreram no meio da frase. As taças ficaram suspensas no ar. Os olhos de dezenas de pessoas, empresários, políticos, socialites, jornalistas, cravaram-se na cena como se o próprio tempo tivesse congelado. Sebastião Valverde, o homem que havia construído um império, que havia sobrevivido a um acidente devastador, que havia mantido sua dignidade apesar de tudo, sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi dramático, não foi barulhento, foi silencioso e absoluto, como o último fio de uma corda que finalmente cede. Baixou a cabeça, incapaz de olhar alguém nos olhos. Valentina percebeu tarde demais o que tinha feito. Seu rosto passou do vermelho da ira para o branco da compreensão. Abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras haviam se transformado em cinzas em sua língua. Eu não quis, gaguejou, mas sua voz soava vazia, até para os seus próprios ouvidos. Entre a multidão de observadores desconfortáveis, uma figura pequena e discreta presenciou tudo. Carmen Rodrigues havia sido contratada para aquele evento especificamente a pedido do organizador, que conhecia seu trabalho impecável na mansão Valverde. Vestida com um uniforme preto de serviço, segurando uma bandeja de taças vazias, ela se tornara invisível para todos. Exceto que ela tinha visto tudo. Tinha visto a humilhação nos olhos de Sebastião. Tinha visto o desprezo genuíno no rosto de Valentina antes que se transformasse em pânico. E sentiu uma fúria ardente em seu peito, tão intensa que teve que trincar os dentes para não dizer algo que a faria perder o emprego. Um executivo mais velho, com o tato que só os anos podem ensinar, aproximou-se rapidamente. Sebastião. Meu amigo, venha comigo. Tem alguém que quer falar com você sobre um investimento, disse ele, assumindo o controle da cadeira com firmeza, mas gentileza, liberando as mãos de Valentina. A multidão começou a se dispersar lentamente, os murmúrios preenchendo o espaço que o silêncio havia deixado. Valentina ficou de pé, sozinha no meio do corredor, com a certeza terrível de que todos a estavam julgando. E estavam. Carmen observou Valentina afastar-se rapidamente em direção ao banheiro feminino, provavelmente para se recompor. Depois olhou para onde o executivo havia levado Sebastião, que mantinha a cabeça baixa, sua postura derrotada. Naquele momento, Carmen tomou uma decisão. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não podia ficar em silêncio por mais tempo. Algo tinha que mudar. Os dias posteriores ao evento beneficente transcorreram com uma tensão palpável na mansão Valverde. Sebastião havia se isolado em seu escritório, passando horas em frente às telas de seus computadores, revisando relatórios financeiros que não precisavam de revisão, fazendo ligações que podiam esperar. Qualquer coisa para não ter que enfrentar a realidade do que havia acontecido. Valentina, por sua vez, havia adotado uma atitude de contrição exagerada. Levava flores ao escritório de Sebastião, cozinhava refeições que ela mesma nunca havia preparado antes, ou pelo menos tentava cozinhar antes que o chefe tivesse que resgatar os pratos, e falava com voz suave, quase infantil, cada vez que se dirigia a ele. Querido, fiz o seu café favorito, anunciou uma manhã, entrando no escritório com uma xícara fumegante. Sebastião levantou o olhar dos documentos que fingia ler. As olheiras escuras sob seus olhos revelavam noites de insônia. Obrigado, disse simplesmente, pegando a xícara sem realmente olhá-la. Sebastião, sobre o que aconteceu no evento, começou Valentina, sua voz falhando no momento certo. Você não sabe o quanto eu sinto. Estava estressada, sobrecarregada, com tantas coisas. As palavras saíram sem pensar. Você sabe que não falei sério. Não? Sebastião finalmente a olhou e havia algo em seus olhos que a fez recuar um passo. Então o que foi que você disse sério?
Sebastião, por favor. Estou há 2 anos ao seu lado. Estive com você nos momentos mais difíceis. Um erro não define tudo o que construímos. Sebastião queria acreditar nela. Desesperadamente queria acreditar. Porque a alternativa era enfrentar a solidão que tanto temia, admitir que a única pessoa que havia permanecido ao seu lado após o acidente só o fazia por interesse. Está bem, disse finalmente, embora as palavras tivessem um gosto amargo em sua boca. Vamos esquecer isso. Valentina se aproximou e o abraçou, pressionando o rosto contra o ombro dele. Sebastião podia sentir as lágrimas dela molhando sua camisa, mas não conseguia sentir seu próprio coração respondendo ao abraço. Do batente da porta, Carmen observava a cena enquanto segurava seu carrinho de limpeza. Havia aprendido a ler as pessoas durante anos de trabalho silencioso, e o que via em Valentina não era arrependimento genuíno, era pânico. O pânico de alguém que havia sido descoberta e agora tentava desesperadamente reparar o dano. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Carmen limpava o quarto principal, aconteceu algo que mudaria tudo. Estava tirando o pó da mesa de cabeceira quando notou um celular esquecido sobre a superfície de mármore. Era o iPhone dourado de Valentina, inconfundível com sua capa de grife adornada com cristais. Carmen sabia que não deveria tocá-lo. Sabia que olhar o celular de alguém era uma invasão imperdoável de privacidade. Mas algo em seu interior, uma intuição que vinha crescendo há semanas, a impulsionou a levantar o dispositivo. A tela se iluminou automaticamente, revelando uma notificação recente. Não estava bloqueada. Ricardo Monteiro. Meu amor, quanto falta para acabarmos com essa farsa? Estou com saudade. Carmen sentiu o ar abandonar seus pulmões. Suas mãos tremeram enquanto segurava o telefone. Não deveria continuar olhando. Deveria deixá-lo exatamente onde o encontrou e seguir com seu trabalho. Mas a imagem de Sebastião, humilhado naquele corredor, com a cabeça baixa e os ombros caídos, apareceu em sua mente. Com as mãos trêmulas, deslizou o dedo sobre a tela. As mensagens se desenrolaram diante de seus olhos como um testemunho de traição. Valentina. Em breve, amor. Só preciso garantir o casamento. Depois, tudo será nosso. Ricardo. Monteiro. E se ele desconfiar de algo? Valentina. Ele não desconfia de nada. Está tão desesperado para não ficar sozinho que acredita em tudo que eu digo. É patético. Carmen teve que se sentar na beirada da cama. Suas pernas, de repente, incapazes de sustentá-la. Havia mais mensagens, dezenas delas. Algumas acompanhadas de fotografias que confirmavam uma relação íntima. Ricardo Monteiro descobriu Carmen ao verificar o perfil. Era o personal trainer de Valentina. Um homem de 30 anos, atlético, com um sorriso deslumbrante e aparentemente nenhum escrúpulo moral. Mas o que mais perturbou Carmen foram as mensagens mais recentes, enviadas apenas dias depois do incidente no evento beneficente. Valentina. Quase arruinei tudo ontem à noite. Perdi o controle na frente de todos. Mas consertei, só preciso aguentar mais um pouco. O casamento está marcado para daqui a 2 meses. Depois do casamento, terei direitos sobre a fortuna dele. Podemos nos divorciar depois de um tempo. Apropriado. Ricardo Monteiro. Te amo. Tudo isso valerá a pena quando estivermos juntos, vivendo a vida que merecemos com o dinheiro dele. Carmen deixou o telefone exatamente onde o tinha encontrado, suas mãos ainda tremendo. Levantou-se e saiu do quarto com passos mecânicos, sua mente em caos. Em seu pequeno quarto de serviço, Carmen sentou-se em sua cama de solteiro e olhou para as fotos de seus 3 filhos penduradas na parede. Maria, de 22 anos, estudava enfermagem. Carlos, de 19, trabalhava em uma loja enquanto economizava para a faculdade, e a pequena Sofia, de 15, sonhava em ser advogada. Tudo o que Carmen tinha, tudo o que seus filhos tinham, dependia deste trabalho. O pagamento era generoso, melhor do que qualquer coisa que pudesse encontrar em outro lugar. Se Sebastião a demitisse por se intrometer, como pagaria a faculdade de Maria? Como ajudaria Carlos com suas economias? Como manteria vivas as esperanças de Sofia? Mas então, lembrou-se do olhar nos olhos de Sebastião naquele dia no corredor. A humilhação, a derrota.
E soube que não podia ficar calada, não importava o custo pessoal. Naquela noite, depois que Valentina se retirou para um dos quartos de hóspedes, algo que ela tinha começado a fazer com mais frequência ultimamente, sob a desculpa de não querer incomodá-lo, enquanto trabalhava até tarde, Carmen esperou até que a mansão ficasse em silêncio. Com o coração batendo violentamente no peito, caminhou pelo corredor escuro até o escritório de Sebastião. A luz ainda brilhava por baixo da porta. Levantou a mão para bater, hesitou e, finalmente, bateu suavemente 3 vezes. Pode entrar. A voz de Sebastião soava cansada. Carmen abriu a porta lentamente. Sebastião estava em frente à sua escrivaninha, papéis espalhados ao redor, um copo de uísque meio vazio na mão. Surpreendeu-se ao vê-la. Carmen, é tarde. Aconteceu alguma coisa? Carmen fechou a porta atrás de si e ficou de pé, torcendo as mãos nervosamente. As palavras, que havia ensaiado em sua mente durante horas, de repente, pareceram inadequadas, insuficientes. Senhor Valverde, preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. Começou, sua voz apenas um sussurro. E depois que eu falar, talvez o senhor me demita. Mas minha consciência não me permite ficar calada. Sebastião largou o copo e indicou com um gesto que ela se sentasse. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e preocupação. Do que se trata, Carmen? Carmen respirou fundo. Pensou em seus filhos, na conta bancária que dependia daquele emprego, em todos os riscos que estava assumindo. E então, com voz firme, começou a falar. Trata-se da senhorita Valentina, e de coisas que vi e ouvi que acho que o senhor precisa saber. Sebastião observou Carmen com uma mistura de confusão e algo que poderia ser alarme. Inclinou-se para a frente na cadeira, as mãos entrelaçadas sobre a escrivaninha de mogno. O que você viu, Carmen? As palavras travaram na garganta de Carmen. Agora que estava ali naquele momento crucial, a magnitude do que estava prestes a fazer a atingiu com força renovada. Não era apenas revelar um segredo, estava prestes a destruir a realidade de alguém, por mais falsa que fosse. Hoje, encontrei o celular da senhorita Valentina no quarto dela. Começou Carmen, a voz tremendo levemente. A tela estava acesa. Vi mensagens. Você olhou o celular dela? A voz de Sebastião endureceu. Não intencionalmente, senhor. A notificação apareceu na tela, mas o que vi me perturbou tanto que senti que tinha que olhar mais. Sei que não tinha o direito e se quiser me demitir por isso, eu entenderei. Mas antes, o senhor precisa saber a verdade. Sebastião recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. Parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos dias. Que verdade, Carmen? A senhorita Valentina está tendo um caso com o personal trainer dela. Um homem chamado Ricardo Monteiro. As palavras saíram em uma torrente, como se Carmen temesse que, se parasse, não conseguiria continuar. As mensagens entre eles, senhor, ela está planejando se casar com o senhor apenas pelo dinheiro. Está esperando até depois do casamento para ter direitos sobre sua fortuna e depois planeja se divorciar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sebastião ficou completamente imóvel, o rosto uma máscara vazia que não revelava nada. Carmen esperou, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, Sebastião falou, e sua voz era fria, como gelo. Essa é uma acusação muito séria, Carmen. Eu sei, senhor, e se não fosse verdade, nunca teria me atrevido a dizer. E como sei que isso não é algum tipo de tentativa de sabotagem? Continuou Sebastião, embora houvesse algo em seu tom que sugeria que ele já sabia a resposta. Talvez você tenha ciúmes da Valentina? Ou tenha alguma outra razão para querer nos separar? Carmen olhou diretamente nos olhos dele, seu medo momentaneamente superado pela indignação. Senhor Valverde, trabalho nesta casa há 5 anos. Em todo esse tempo, alguma vez lhe dei motivos para duvidar da minha integridade? Alguma vez fiz fofoca ou criei problemas? Fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. Estou lhe dizendo isso porque eu vi naquele corredor, humilhado, derrotado, e sei que essa mulher é a causa da sua dor, não a sua salvação. Sebastião desviou o olhar, mas não antes que Carmen pudesse ver o brilho de lágrimas não derramadas em seus olhos. Ela é a única coisa que me resta.
Disse finalmente, a voz apenas um sussurro. Depois do acidente, todos foram embora. Amigos, sócios, até meu irmão parou de me visitar. Só a Valentina permaneceu. Permaneceu. Carmen atreveu-se a dar um passo à frente. Ou calculou que valia a pena ficar. Chega! Sebastião bateu na mesa com a palma da mão, fazendo Carmen sobressaltar-se. Você não sabe do que está falando. Valentina e eu temos história. Ela me ama. O senhor a ama? Perguntou Carmen suavemente. A pergunta caiu entre eles como uma pedra num lago tranquilo, criando ondas que nenhum dos dois podia ignorar. Sebastião abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Ele a amava? Alguma vez a amou? Ou simplesmente se agarrou a ela, como um homem se afogando se agarra a qualquer coisa que flutue? Saia, Carmen, disse finalmente. Saia antes que eu diga algo de que ambos nos arrependeremos. Carmen assentiu lentamente. Tinha feito o que podia. O resto dependia de Sebastião. Se mudar de ideia e quiser ver as mensagens por si mesmo, estão no celular dela. Ela o deixa desbloqueado com frequência. Disse Carmen antes de se retirar. Boa noite, senhor Valverde. Quando a porta se fechou atrás dela, Sebastião ficou sozinho em seu escritório. O copo de uísque o esperava, mas de repente o álcool pareceu insuficiente para adormecer o turbilhão de emoções que girava em seu interior. E se Carmen estivesse dizendo a verdade? E se todos esses meses, todos esses dias, sentindo-se grato por Valentina ter ficado, tivessem sido uma mentira? Mas mais importante ainda, ele tinha coragem de enfrentar essa verdade? Aproximou-se da janela do escritório, olhando para o jardim iluminado pela lua. À distância, podia ver a luz acesa em um dos quartos de hóspedes. Valentina estava acordada. Pegou o celular e, com mãos que não se atreviam a tremer, escreveu uma mensagem. Está acordada? Precisamos conversar. A resposta chegou quase imediatamente. É tarde, querido. Falamos amanhã. Estou exausta. Te amo. 2 palavras no final. Te amo. Quando foi a última vez que ela as disse pessoalmente? Quando foi a última vez que as disse sem que ele pedisse primeiro? Sebastião largou o telefone e dirigiu-se ao seu quarto. Passou em frente ao quarto onde Valentina dormia, ou fingia dormir sem parar. Em sua própria cama, lutou contra a insônia enquanto sua mente reproduzia cada interação com Valentina desde o acidente. Os sinais estiveram lá o tempo todo. Os pequenos gestos de impaciência. Às vezes que ela saía para tomar ar e voltava horas depois com desculpas vagas. A forma como o telefone dela estava sempre virado para baixo. Os sussurros noturnos no corredor. Ele queria tanto não estar sozinho que havia se tornado cego voluntariamente. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com uma determinação que não sentia há meses. Se Carmen estava dizendo a verdade, precisava de provas. E se estivesse mentindo, bem, lidaria com isso também. O destino, no entanto, tinha outros planos. O café da manhã na mansão Valverde sempre fora um evento formal, mesmo após o acidente. A mesa de jantar, grande o suficiente para acomodar 20 pessoas, costumava ter apenas 2 lugares postos em uma das extremidades. Sebastião já estava lá quando Valentina desceu, radiante em um roupão de seda cor de champanhe, o cabelo perfeito apesar da hora. Bom dia, amor, disse ela, inclinando-se para beijar a bochecha dele antes de se sentar à sua frente. Bom dia, respondeu. Sebastião, observando-a com uma intensidade nova. Carmen entrou discretamente com uma bandeja de frutas frescas e café. Seus olhos encontraram brevemente os de Sebastião, antes que ela depositasse os pratos e se retirasse. Valentina não pareceu notar a troca de olhares. Tenho boas notícias, anunciou Valentina, servindo-se de café. Estive falando com a organizadora do casamento. Tudo está avançando maravilhosamente. Só faltam 7 semanas. Dá para acreditar? Sebastião tomou um gole de seu café, observando-a por cima da borda da xícara. O que você acha se adiássemos o casamento por alguns meses? A mão de Valentina parou no meio do caminho até a boca. A xícara tremeu levemente antes que ela a colocasse de volta no pires com um cuidado exagerado. Adiar? Por que iríamos querer fazer isso? Tem sido semanas difíceis. Pensei que talvez nos fizesse bem mais tempo, para termos certeza de que isso é o certo. Algo sombrio
Passou pelos olhos de Valentina, tão rápido que Sebastião quase perdeu. Mas estava lá. Pânico. Sebastião, já pagamos os depósitos, tudo está reservado. E mais importante, por que você está em dúvida agora? Sua voz tinha se tornado aguda. É pelo que aconteceu no evento? Já te pedi desculpas 1000 vezes. Foi um momento de estresse, nada mais. Não é só isso. Sebastião pousou a xícara. Sinto que ultimamente estamos distantes. Distantes. Valentina riu, mas o som foi forçado. Sebastião, estive ao seu lado todos os dias desde o seu acidente. Sacrifiquei minha vida social, minha carreira de modelo, tudo para estar com você. E agora você diz que estamos distantes? Era uma boa atuação, Sebastião teve que admitir. As lágrimas que começavam a se formar nos olhos dela, o tremor na voz, a indignação justa. Se não fosse pelas palavras de Carmen ecoando em sua mente, talvez tivesse acreditado nela mais uma vez. Você tem razão, disse finalmente. Esqueça, só estou sendo paranoico. Valentina levantou-se e rodeou a mesa para abraçá-lo por trás, pressionando a bochecha contra a dele. Eu te amo, Sebastião. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas superaremos isso juntos, sempre juntos. Depois do café, Valentina anunciou que precisava sair. Prova do vestido de noiva, explicou. Sebastião a viu partir da janela de seu escritório, o carro esportivo dela desaparecendo pelo caminho de entrada em uma nuvem de poeira. Assim que ela saiu, Sebastião chamou Carmen. Preciso que você me diga exatamente onde viu essas mensagens, disse sem rodeios. Carmen vacilou apenas um momento antes de assentir. Levou-o ao quarto principal, ao lugar exato onde havia encontrado o celular de Valentina no dia anterior. Mas o telefone não estava lá agora. Ela leva com ela, observou Carmen. Sempre faz isso. Existe alguma forma de... Sebastião começou, mas Carmen negou com a cabeça. Senhor, o que vi foi suficientemente claro, mas entendo que precise de confirmação. Sebastião olhou ao redor do quarto que compartilhava com Valentina. Ou, melhor, que costumava compartilhar. Agora era principalmente o quarto dele. Ela havia começado a dormir em outros quartos há semanas. Você disse que o personal trainer dela se chama Ricardo Monteiro. Sim, senhor. Sabe onde ele treina? Carmen hesitou. Sabia exatamente onde, porque tinha ouvido Valentina fazer reservas pelo telefone várias vezes. Mas dar essa informação significaria facilitar ativamente a investigação, tornar-se cúmplice em vez de simples mensageira. Olhando nos olhos de Sebastião, cheios de uma determinação misturada com dor, tomou sua decisão. Na academia Elite Fitness, no centro financeiro. 1 hora mais tarde, Sebastião estava em seu escritório ao telefone com Marcos, seu chefe de segurança pessoal, um homem discreto que trabalhava para a família Valverde há anos. Preciso que você investigue alguém. Ricardo Monteiro. É personal trainer na Elite Fitness. Quero saber tudo sobre ele. Antecedentes, finanças, relacionamentos, tudo. Posso perguntar por quê? Senhor? Não, não pode. A voz de Sebastião era firme. E Marcos, isso precisa ser totalmente confidencial. Ninguém pode saber que estou investigando, especialmente a Valentina. Entendido, senhor. Terei algo para o senhor em 24 horas. Enquanto esperava, Sebastião se obrigou a manter sua rotina normal. Participou de reuniões virtuais, revisou relatórios, respondeu e-mails. Mas sua mente estava em outro lugar, reproduzindo cada momento com Valentina, procurando as rachaduras que havia ignorado. Naquela noite, quando Valentina voltou da prova, veio com sacolas de compras de lojas caras e uma energia quase maníaca. O vestido é perfeito, exclamou. Sebastião, será o casamento mais lindo que esta cidade já viu. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A menção à sua mãe, falecida 5 anos antes, tocou uma fibra sensível em Sebastião. Sua mãe nunca havia confiado em Valentina. Tinha deixado isso claro antes de morrer. Na época, Sebastião atribuíra isso ao fato de que nenhuma mulher seria boa o suficiente para seu filho. Agora se perguntava se sua mãe tinha visto algo que ele se recusava a ver. O que minha mãe realmente pensava de você? Perguntou de repente. Valentina parou no meio do ato de tirar uma caixa de sapatos de uma sacola. O quê? Por que isso agora? Só, nunca falamos sobre isso realmente. Sua mãe era protetora,
Escolheu Valentina cuidadosamente as palavras. Achava que ninguém era bom o suficiente para você. Mas, eventualmente, ela teria visto que eu te amo genuinamente. Ela morreu antes que você pudesse provar isso a ela. Sim, Valentina retomou sua tarefa de desfazer as compras, mas seus movimentos eram mais bruscos agora. Uma pena. No dia seguinte, Marcos chegou com um envelope grosso. Sebastião o abriu na privacidade de seu escritório, com as cortinas fechadas e a porta trancada. As fotografias caíram sobre sua mesa como cartas de um baralho marcado. Valentina e Ricardo saindo juntos de um hotel. Valentina e Ricardo se beijando no estacionamento da academia. Valentina e Ricardo com as mãos entrelaçadas em um restaurante do outro lado da cidade. Mas as fotografias não eram o pior. O relatório financeiro mostrava que Ricardo Monteiro tinha dívidas significativas. Empréstimos estudantis não pagos, cartões de crédito estourados, até um processo pendente por um carro que havia deixado de pagar. E então estavam os registros de chamadas telefônicas, centenas delas entre Valentina e Ricardo a todas as horas do dia e da noite. Algumas duravam minutos, outras horas, mas a última página do relatório foi a que quebrou algo dentro de Sebastião. Era uma transcrição de uma conversa que Marcos havia conseguido gravar, legalmente questionável, mas eficaz. 2 dias atrás. Valentina. Estou tão cansada de fingir, Ricardo, de tocá-lo, de sorrir para ele, de fingir que sinto algo mais que repulsa. Ricardo. Só mais um pouco, meu amor. Depois do casamento, depois do primeiro ano, para que não desconfiem, podemos nos divorciar. Com as leis daqui, você terá direito à metade de tudo. Valentina. Metade de milhões de reais. Poderíamos viver como reis o resto de nossas vidas. Ricardo. E se ele desconfiar antes do casamento? Valentina. Ele não vai. Está apavorado demais em ficar sozinho. É patético, na verdade, como um homem tão poderoso pode ser tão fraco. Sebastião leu a transcrição 3 vezes, cada palavra cravando-se mais fundo em seu peito. Não era tanto a traição o que doía, embora isso fosse devastador por si só, mas a forma como falavam dele, como se fosse menos que humano, como se sua deficiência o tivesse transformado em algo digno de exploração. Fechou o envelope com mãos trêmulas. Carmen tinha razão. Valentina não o amava. Talvez nunca o tivesse amado. E agora, olhando para 2 anos de sua vida, reduzidos a uma mentira calculada, Sebastião sentiu algo novo despertar dentro de si. Não era dor, não era raiva, era algo mais puro, mais frio, era determinação. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Sebastião. Cada vez que Valentina entrava em um cômodo, cada vez que sorria para ele, cada vez que o tocava, ele tinha que se forçar a não se afastar, a não confrontá-la com a verdade que agora ardia em seu conhecimento. Mas havia tomado uma decisão. Não a confrontaria. Não ainda. Em vez disso, começou a fazer ligações discretas. Primeiro para seu advogado, Ernesto Villanova, um homem de 60 anos com reputação de ser implacável nos tribunais. Ernesto, preciso que venha à mansão, em particular, e traga os documentos do acordo pré-nupcial. Há algum problema, Sebastião? Digamos que preciso revisar algumas cláusulas. Ernesto chegou naquela mesma tarde, com sua pasta de couro debaixo do braço. Reuniram-se no escritório com a porta fechada, enquanto Valentina estava fora em mais uma de suas sessões de planejamento do casamento. Antes que me diga para que precisa de mim, deixe-me dizer uma coisa, começou Ernesto, ajustando os óculos. Nunca confiei nela desde o primeiro dia, e sei que não me pediu minha opinião pessoal, mas como seu advogado e amigo do seu pai, senti que devia dizer. Por que não me disse antes? Tentei sutilmente, mas você estava vulnerável depois do acidente. Não queria ouvir. Ernesto fez uma pausa, mas fico feliz que finalmente esteja pronto para ouvir agora. Sebastião contou-lhe tudo, as mensagens que Carmen tinha visto, a investigação de Marcos, as fotografias, a transcrição. Enquanto falava, o rosto de Ernesto foi endurecendo. Isso é pior do que eu imaginava, disse finalmente, mas também te dá poder, muito poder. Não quero poder sobre ela, respondeu Sebastião. Quero justiça. E quero que ela aprenda
que não se pode explorar as pessoas dessa maneira. Ernesto assentiu lentamente, um sorriso sombrio formando-se em seus lábios. Então tenho uma proposta para você. Algo criativo. Durante a hora seguinte, elaboraram um plano. Era audacioso, era arriscado e exigiria que Sebastião atuasse melhor do que jamais atuara em toda a sua vida. Mas se funcionasse, não apenas se livraria de Valentina, como garantiria que todos soubessem exatamente quem ela era de verdade. Quando é o jantar oficial de noivado? Perguntou Ernesto. Em 2 semanas, convidamos 50 pessoas, família, amigos próximos, sócios de negócios. Perfeito. Ernesto fechou a pasta. Então temos 2 semanas para preparar o cenário. Mas, Sebastião, isso exigirá que você continue, fingindo que não sabe de nada. Que continue agindo como se a amasse. Consegue fazer isso? Sebastião pensou nas palavras de Valentina naquela transcrição. Patético. Pensou em todos os momentos em que se sentira grato por ela ter ficado. Pensou em como ela havia se aproveitado de seu medo da solidão. Consigo, disse com uma certeza que surpreendeu até a si mesmo. Naquela noite, quando Valentina voltou, Sebastião a recebeu com flores que Carmen havia comprado seguindo suas instruções. O que é? Isso? Perguntou Valentina, genuinamente surpresa. Um pedido de desculpas, disse Sebastião. Tenho estado distante ultimamente, estressado com o trabalho, mas não quero que isso afete nosso relacionamento. Você é a coisa mais importante para mim, Valentina. Algo piscou nos olhos de Valentina. Era culpa? Não, decidiu Sebastião. Era alívio. Alívio de que seu plano continuasse nos trilhos. Oh, Sebastião. Ela pegou as flores e o beijou. Um beijo calculado, mas convincente. Você é tão doce. Eu te amo tanto. Eu também te amo, mentiu Sebastião. E as palavras foram mais fáceis do que ele esperava. Os dias seguintes foram uma atuação meticulosa. Sebastião mostrava-se mais atento, mais carinhoso. Perguntava sobre os planos do casamento, dava sugestões, até propôs adiantar a lua de mel que haviam planejado para depois da cerimônia. Valentina, por sua vez, relaxou visivelmente. Seu comportamento tornou-se mais natural, menos forçado. Até começou a dormir de novo no quarto principal, algumas noites, embora sempre encontrasse desculpas para manter a distância física. Enquanto isso, Ernesto trabalhava em segredo. Contratou uma equipe de técnicos para instalar microfones e câmeras discretas em pontos estratégicos da mansão. Não para espionar indiscriminadamente, garantiu, mas para documentar qualquer evidência adicional que pudessem precisar. Também preparou documentos falsos, um novo testamento, acordos de transferência de ativos, tudo desenhado para parecer legítimo, mas sem valor legal real. Eram adereços para a peça de teatro que estavam prestes a encenar. Carmen observava tudo da periferia, alternando entre admiração pelo plano de Sebastião e preocupação com as consequências. Uma noite, enquanto limpava o escritório, atreveu-se a falar. Senhor Valverde, tem certeza disso? Uma vez que cruze essa linha, não tem volta. Sebastião olhou para ela e Carmen viu algo nos olhos dele que não via antes. Força. Verdadeira força. Não a fachada que mantivera desde o acidente. Carmen, durante 2 anos vivi com medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Esse medo me transformou em vítima. Mas não tenho mais medo. Fez uma pausa. E tudo graças a você. Você me deu a coragem de ver a verdade. Carmen sentiu lágrimas nos olhos. Em seus anos trabalhando para famílias ricas, fora tratada como invisível, como parte da mobília. Que alguém como Sebastião Valverde reconhecesse não apenas sua humanidade, mas também seu valor, era algo que nunca esqueceria. Só fiz o que era certo, senhor. Não, Carmen. Você fez algo extraordinário. Arriscou seu sustento, sua segurança, para ajudar alguém. Isso é mais que certo. É heróico. À medida que a data do jantar de noivado se aproximava, a tensão na mansão crescia, embora apenas Sebastião, Ernesto, Marcos e Carmen soubessem o porquê. Valentina, alheia à tempestade que se avizinhava, estava radiante. Falava incessantemente sobre o casamento, sobre a lua de mel, sobre o futuro juntos. Uma semana antes do evento, Sebastião fez seu movimento mais audacioso. Convocou Valentina ao seu escritório com uma expressão séria, que a fez empalidecer momentaneamente.
Aconteceu algo ruim? Perguntou ela, sentando-se. Não, nada ruim. Na verdade, é algo bom. Incrivelmente bom. Sebastião deslizou um envelope pela mesa. Tenho pensado muito sobre nosso futuro, sobre que tipo de marido quero ser. Valentina abriu o envelope com mãos que tremiam levemente. Seus olhos se arregalaram enquanto lia o documento. Interno. Sebastião, isso é uma transferência de 50 milhões de reais para o seu nome, a ser executada no dia do nosso casamento. Sebastião sorriu. Quero que você tenha segurança financeira independente. Quero que saiba que confio completamente em você, que nosso casamento não é apenas um contrato, mas uma verdadeira união. Valentina levantou os olhos do documento. E por um momento, Sebastião viu algo puro no rosto dela. Ganância indisfarçável. Mas rapidamente, ela cobriu isso, com lágrimas que poderiam ter sido reais se ele não soubesse a verdade. Não sei o que dizer. Isso é generoso demais. Nada é demais para a mulher que eu amo. Sebastião estendeu a mão. Você aceita? Valentina pegou a mão dele, apertando-a com uma intensidade que revelava sua emoção verdadeira. Claro, claro que aceito. Sebastião, você me faz a mulher mais feliz do mundo. Naquela noite, Sebastião ouviu Valentina fazer uma ligação da varanda, acreditando que ele não podia ouvi-la. Os microfones de Ernesto, é claro, captaram cada palavra. Ricardo, você não vai acreditar nisso. Ele está me dando 50 milhões no dia do casamento. 50 milhões. Antes do casamento, o que significa que nem precisaremos esperar o divórcio para sermos ricos. Podemos ir embora depois da lua de mel se quisermos. A risada de Ricardo ressoou através da linha. Eu sabia. Sabia que o idiota cairia. Ele estava desesperado para garantir que você não o deixasse. É tão patético que quase sinto pena dele. Quase. Quando nos vemos? Amanhã. Tenho minha sessão de spa. Deus, ele nem questiona mais minhas desculpas. Sebastião ouviu a gravação mais tarde em seu escritório, com Ernesto ao seu lado. Cada palavra era outro prego no caixão do relacionamento. Mas em vez de dor, Sebastião sentiu uma satisfação fria. Tinha tudo o que precisava. O jantar de noivado será memorável, disse Ernesto com um sorriso sombrio. Absolutamente memorável. A noite do jantar de noivado chegou com uma clareza cristalina, que parecia pressagiar algo significativo. O salão principal da mansão Valverde havia sido transformado em um espaço de elegância sofisticada. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, castiçais de prata brilhando sob as luzes tênues e arranjos florais de rosas brancas e orquídeas que perfumavam o ar com sua fragrância delicada. 50 convidados, cuidadosamente selecionados, começaram a chegar às 7 da noite. Estavam os sócios de negócios de Sebastião, homens, e mulheres de poder que manejavam fortunas com um movimento de caneta. Estava a família de Valentina, uma mãe viúva que havia criado a filha sozinha e que não conseguia ocultar seu deleite diante da perspectiva de ter um genro milionário, e um irmão mais novo que olhava tudo com olhos gananciosos. Também havia amigos de ambos os lados, embora Sebastião tivesse notado há tempos que seus amigos haviam diminuído consideravelmente após o acidente. E estavam os advogados. Ernesto Villanova havia trazido 2 sócios de seu escritório, discretamente posicionados em uma mesa próxima à cabeceira. A presença deles havia sido explicada como protocolo padrão para eventos financeiros significativos, e ninguém havia questionado a explicação. Valentina chegou descendo a grande escadaria às 7h30, exatamente quando todos os convidados estavam sentados. Havia calculado sua entrada para o máximo impacto, e funcionou. Um murmúrio de admiração percorreu o salão quando ela apareceu com um vestido dourado que se ajustava ao corpo como uma segunda pele, o cabelo preso em um coque elegante, diamantes brilhando no pescoço e nas orelhas. Sebastião esperava ao pé da escada. O contraste entre eles não poderia ser mais marcante. Ela de pé, radiante, poderosa. Ele sentado em sua cadeira de rodas, vestido impecavelmente em um smoking, mas inegavelmente vulnerável em sua posição. Mas quando Valentina se inclinou para beijá-lo, qualquer um que estivesse olhando teria visto um casal apaixonado.
Qualquer um exceto Carmen, que servia champanhe entre os convidados com movimentos discretos e observava tudo com o coração batendo violentamente no peito. Sabia o que vinha. Sebastião a incluíra nos últimos detalhes do plano, tanto como aviso quanto como sinal de confiança. O jantar começou com uma entrada de vieiras com redução de manga e rúcula. As conversas fluíam com a facilidade de pessoas acostumadas a eventos sociais. Discutiam-se mercados, trocavam-se fofocas da sociedade, faziam-se brindes educados. Valentina brilhava em seu elemento, rindo nos momentos certos, tocando o braço de Sebastião com gestos carinhosos que ela havia aperfeiçoado. Depois do prato principal, um risoto de trufas que custara uma fortuna, Sebastião bateu suavemente em sua taça de cristal com uma colher. O som cortou as conversas como uma faca. Amigos, familiares, colegas, começou, sua voz clara e forte preenchendo o salão. Obrigado por estarem conosco esta noite. Este é um momento especial não só para Valentina e para mim, mas também para todos vocês que têm sido parte da nossa jornada. Os convidados aplaudiram cortesmente. Valentina sorriu pegando a mão de Sebastião sobre a mesa. Como todos sabem, o ano passado foi desafiador para mim, continuou Sebastião, e um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. O acidente mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei, mas, através de tudo isso, houve uma constante. Esta mulher incrível ao meu lado. Valentina apertou a mão dele, seus olhos brilhando com o que poderia passar por lágrimas de emoção. Valentina ficou quando muitos outros foram embora. Cuidou de mim, me apoiou, me amou mesmo quando eu mal conseguia amar a mim mesmo. E por isso, decidi fazer algo que reflita a profundidade da minha gratidão e do meu amor. Ernesto levantou-se nesse momento, aproximando-se da mesa principal com uma pasta de couro. Colocou-a sobre a mesa e a abriu, revelando vários documentos organizados em pastas de cores diferentes. Esta noite, diante de todos vocês como testemunhas, quero anunciar que decidi transferir uma porção significativa dos meus ativos para Valentina, não depois do nosso casamento, mas agora, imediatamente. Um murmúrio percorreu o salão. Esse tipo de movimento financeiro não era comum, especialmente antes de um casamento. A mãe de Valentina inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de interesse. O irmão de Valentina deixou cair o garfo. Valentina, por sua vez, ficara completamente imóvel. Seu sorriso continuava no lugar, congelado como uma máscara, mas Sebastião podia ver a confusão em seus olhos. Isso não fazia parte de nenhum plano que ela tivesse imaginado. Sebastião, não é necessário, disse ela, a voz tremendo levemente. Oh, mas eu insisto. Sebastião sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ernesto, poderia explicar os detalhes? Ernesto limpou a garganta, adotando seu tom profissional de advogado. Claro, o Sr. Valverde preparou documentos para transferir 50 milhões de reais em ativos líquidos, bem como a propriedade de 3 de suas residências no exterior para a senhorita Valentina Cortês. A transferência será executada esta noite, com todos vocês como testemunhas. O silêncio no salão era absoluto. Até a equipe de serviço tinha parado suas tarefas. Carmen, de pé perto da parede com uma bandeja de taças vazias, sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento. Tudo estava prestes a mudar. Eu não sei o que dizer. Valentina finalmente encontrou sua voz. Sebastião, isso é demais. Nem estamos casados ainda. Exatamente, Sebastião assentiu. Não preciso de uma certidão de casamento para provar meu amor. Quero que o mundo saiba que confio em você completamente, que nossa união vai além de contratos legais ou convenções sociais. Os documentos foram colocados na frente de Valentina. Eram reais na aparência. Papel de alta qualidade, selos legais, linguagem técnica. Ernesto tinha feito um trabalho magistral. Valentina olhou para os documentos, depois para Sebastião, depois de novo para os documentos. Algo em sua mente dizia que aquilo era bom demais para ser verdade, que devia haver uma armadilha. Mas a ganância, aquela velha companheira que tinha sido sua motivação por tanto tempo, a empurrava para frente. Se você tem certeza, começou. Completamente seguro. Sebastião estendeu uma caneta de ouro. Só preciso da sua assinatura aqui,
E aqui, os olhos de Valentina percorreram o salão. Todos olhavam para ela. Sua mãe tinha lágrimas nos olhos. Seu irmão parecia estar calculando sua própria fatia da fortuna da família. Os sócios de negócios de Sebastião observavam com expressões cuidadosamente neutras. Com mãos que tremiam apenas levemente, Valentina pegou a caneta. O riscar da caneta contra o papel ressoou no salão silencioso, como o tic-tac de um relógio contando para um momento inevitável. Valentina assinou cada linha indicada, sua caligrafia elegante dançando sobre os documentos enquanto seu coração batia com uma mistura de triunfo e uma inexplicável inquietação. Quando terminou, Ernesto recolheu os documentos com movimentos cerimoniais, colocando-os de volta na pasta. "Está feito", anunciou. "Senhorita Cortês, parabéns. A partir deste momento, você é uma mulher significativamente mais rica." Os convidados irromperam em aplausos. A mãe de Valentina levantou-se e correu para a filha, abraçando-a com lágrimas que corriam livremente pelo rosto. O irmão de Valentina levantou a taça em um brinde que outros rapidamente imitaram. "Por Sebastião e Valentina, pelo amor verdadeiro, pelo futuro." As taças tilintaram, o champanhe fluiu, e por um momento a cena poderia ter saído de um conto de fadas. Mas Carmen, observando de sua posição junto à parede, podia ver a tensão nos ombros de Sebastião, a forma como seus dedos apertavam imperceptivelmente a taça. Valentina, embriagada pelo momento, permitiu-se relaxar completamente pela primeira vez em meses. Bebeu mais champanhe do que normalmente permitia, riu mais alto, falou mais livremente. Era como se as barreiras que ela mantivera tão cuidadosamente tivessem começado a desmoronar. "Sebastião, você é generoso demais", disse, inclinando-se para sussurrar no ouvido dele. "Bom demais para mim." "Nada é bom demais para você", respondeu Sebastião, e havia algo em seu tom que deveria tê-la alertado. Mas o champanhe e a euforia haviam nublado seu julgamento. À medida que a noite avançava, Valentina tornou-se mais ousada. Começou a falar com suas amigas sobre seus planos futuros, as palavras ligeiramente arrastadas pelo álcool. "Finalmente poderei viver como sempre devia ter vivido", disse a uma amiga de infância, a voz alta o suficiente para que várias pessoas próximas ouvissem. "Sem ter que, fazer certas coisas." A amiga riu nervosamente, não muito certa de como interpretar o comentário. "O que você quer dizer?" "Só que trabalhei duro para chegar aqui." Valentina tomou outro gole de champanhe. "Muito duro. Suportar certas situações não foi fácil." Em outra mesa, uma das sócias de negócios de Sebastião, uma mulher astuta chamada Patrícia Mendonça, trocou olhares significativos com o marido. Algo no tom de Valentina não soava bem. Sebastião, enquanto isso, havia mantido sua compostura perfeitamente. Conversava com seus convidados, aceitava felicitações, sorria nos momentos apropriados. Apenas Carmen, que o tinha visto em seus momentos mais vulneráveis, podia detectar a tensão na linha de seu maxilar, a forma como seus olhos se mantinham frios, mesmo quando a boca sorria. Chegou o momento da sobremesa. Uma elaborada mousse de chocolate com folhas de ouro comestível e, com ela, outro discurso de Sebastião. "Amigos, tenho algo mais para compartilhar esta noite." Começou e novamente o salão ficou em silêncio. "Como sabem, meu acidente não mudou apenas meu corpo. Mudou minha perspectiva sobre a vida, sobre o que é verdadeiramente importante." Valentina, sentada ao seu lado, assentiu em concordância entusiasmada, a mão descansando possessivamente sobre o ombro dele. "Durante muito tempo, tive medo", continuou Sebastião. "Medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Esse medo me deixou vulnerável. Me fez aceitar coisas que talvez não devesse ter aceitado. Me fez cego diante de verdades que estavam bem na minha frente." A mão de Valentina ficou tensa sobre o ombro dele. Algo em sua expressão mudou, uma sombra de inquietação cruzando seus traços. "Mas recentemente alguém me deu um presente inestimável." "O presente da verdade." Sebastião olhou diretamente para Carmen, que estava do outro lado do salão. "E essa verdade me libertou do meu medo." "Sebastião, o que você está fazendo?" sussurrou Valentina, a voz tensa. "Estou compartilhando meu coração, meu amor", respondeu Sebastião,
a voz elevando-se para que todos pudessem ouvir. Porque esta noite não é apenas sobre celebrar nosso noivado, é sobre celebrar a verdade. Sobre garantir que todos aqui entendam exatamente em que tipo de união estamos entrando. Sebastião fez um sinal para Marcos, seu chefe de segurança, que estava esperando discretamente perto da porta. Marcos assentiu e dirigiu-se ao sistema de som instalado na parede. O que está acontecendo? Perguntou Patrícia Mendonça em voz alta, verbalizando a pergunta que todos tinham. Paciência, respondeu Sebastião. Vejam, parte da minha nova perspectiva sobre a vida inclui a transparência total, a honestidade absoluta. Então pensei, que melhor momento para demonstrar essa transparência do que esta noite, rodeado das pessoas que se importam conosco. Valentina tinha ficado pálida. Tentou levantar-se, mas a mão de Sebastião, surpreendentemente forte, a deteve. Sente-se, querida, isso vai te interessar. Sebastião, seja o que for que esteja planejando, pare agora. A voz dela era um silvo desesperado. Por favor. Mas Sebastião apenas sorriu, aquele sorriso frio que Carmen tinha aprendido a reconhecer como sua armadura contra a dor. Marcos, por favor, reproduza a primeira gravação. O silêncio no salão era tão completo que o clique do sistema de som sendo ativado soou como um tiro. E então, a voz de Valentina preencheu o espaço, clara e inconfundível. Estou tão cansada de fingir, Ricardo, de tocá-lo, de sorrir para ele, de fingir que sinto algo mais que repulsa. Uma mulher na segunda mesa abafou um grito. O irmão de Valentina ficou congelado com o garfo a meio, caminho da boca. A mãe de Valentina deixou o guardanapo cair no chão. Só mais um pouco, meu amor. Depois do casamento, depois do primeiro ano, para que não desconfiem, podemos nos divorciar. Com as leis daqui, você terá direito à metade de tudo. Desliga isso, gritou Valentina, levantando-se da cadeira tão rápido que a derrubou. Isso é violação de privacidade. Você não pode fazer isso. Mas ninguém se moveu. Todos estavam hipnotizados pelo horror que se desenrolava diante deles, como testemunhas de um acidente de trânsito do qual não podiam desviar o olhar. Metade de milhões de reais. Poderíamos viver como reis o resto de nossas vidas. A gravação continuou. Cada palavra uma revelação. Cada frase uma traição exposta. Quando finalmente terminou, o silêncio que se seguiu foi absoluto e sufocante. Sebastião girou na cadeira para olhar Valentina, que estava de pé atrás dele. O rosto uma máscara de horror e pânico. Tem algo a dizer, querida? Perguntou ele, a voz suave, mas carregada de uma emoção que poderia ter sido dor ou poderia ter sido triunfo. Valentina abriu a boca, mas não saíram palavras. Seus olhos percorreram o salão, encontrando apenas rostos de choque, desgosto e, em alguns casos, raiva mal contida. Isso não é... Ele editou. Gaguejou finalmente. Tirou tudo de contexto. O Ricardo é só meu treinador. Estávamos brincando. Brincando. Patrícia Mendonça levantou-se, a voz cortante como um chicote. Você chama isso de brincar? Planejar explorar um homem em seu momento mais vulnerável? Ernesto escolheu esse momento para intervir, sua voz profissional cortando o caos. Senhorita Cortês, deveria saber que os documentos que assinou esta noite, embora pareçam legais, não têm valor algum. Era um exercício, para ver se a sua ganância superaria qualquer dúvida ou precaução que pudesse ter. Valentina cambaleou como se tivesse sido golpeada fisicamente. O quê? Você quer dizer que você não vai receber nada? Sebastião completou a frase. Nem 50 milhões, nem as propriedades, nada. De fato, graças às gravações e fotografias que minha equipe compilou durante as últimas 2 semanas, o acordo pré-nupcial que você assinou há 6 meses, que inclui uma cláusula de infidelidade, significa que se procedesse com a demanda de casamento, sairia deste relacionamento exatamente com o que trouxe. Nada. A mãe de Valentina começou a chorar, soluços que ressoavam no salão silencioso. O irmão a olhava com uma mistura de desgosto e desilusão. Qualquer fantasia de riqueza herdada evaporava diante de seus olhos. Sebastião, por favor. Valentina deu um passo em direção a ele, as mãos estendidas em súplica. Podemos conversar sobre isso. Podemos... Eu te amo. Realmente te amo. Todo o resto foi um erro.
Um momento de fraqueza. Um momento? Sebastião riu, mas o som foi amargo. Valentina, isso não foi um momento. Foram meses. Meses de mentiras, de traição, de explorar meu medo mais profundo. Você usou minha deficiência como uma ferramenta para me manipular. Eu cuidei de você, gritou ela, o desespero tingindo cada palavra. Quando todos os outros te abandonaram, eu fiquei. Você ficou pelo meu dinheiro, corrigiu Sebastião. E essa é talvez a traição mais profunda de todas, porque me fez acreditar que alguém me amava por quem sou, quando o tempo todo só via uma conta bancária. Valentina caiu de joelhos, lágrimas correndo pelo rosto, a maquiagem cuidadosamente aplicada, manchando-se a cada soluço. Mas ninguém se moveu para consolá-la. O peso de suas ações, agora expostas diante de todos, a havia isolado completamente. Quero que saia da minha casa, disse Sebastião finalmente, a voz cansada. Esta noite. Marcos a acompanhará enquanto recolhe seus pertences pessoais. Nada mais. Ernesto enviará os documentos de término do nosso noivado amanhã. E se eu me recusar? E se eu lutar contra isso? Ernesto aproximou-se, inclinando-se ligeiramente para falar, diretamente com Valentina. Então tornaremos públicas todas as gravações, todas as fotografias. E acredite, senhorita Cortês, depois disso, não haverá um único homem rico nesta cidade, ou em qualquer outra, que queira se aproximar de você. Sua reputação será destruída. Você realmente quer isso? Valentina olhou para Ernesto, depois para Sebastião, procurando algum sinal de que aquilo poderia ser revertido, que ainda havia uma chance. Mas nos olhos de Sebastião, só encontrou uma determinação fria e absoluta. Levantou-se lentamente, o vestido dourado agora amassado, sua elegância anterior completamente desvanecida. Olhou ao redor do salão uma última vez, encontrando apenas rostos que se desviavam dela. Está bem, sussurrou. Eu vou embora. Marcos aproximou-se oferecendo o braço num gesto de cortesia profissional. Valentina o pegou e juntos caminharam para a saída. A mãe e o irmão a seguiram depois de um momento de indecisão, nenhum capaz de olhar Sebastião nos olhos. Quando a porta se fechou atrás deles, o salão permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, um por um, os convidados começaram a se levantar, aproximando-se de Sebastião para expressar seu apoio, sua indignação pelo que ele havia sofrido, sua admiração por como havia lidado com a situação. Carmen observou tudo do seu lugar junto à parede, lágrimas silenciosas correndo por suas próprias bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um profundo alívio e orgulho. Tinha feito a coisa certa. E Sebastião, aquele homem que tinha sido tão quebrado pelo medo, encontrara a coragem não apenas para enfrentar a verdade, mas para recuperar sua dignidade. Os dias posteriores ao jantar de noivado caíram sobre a mansão Valverde com uma quietude incomum. O silêncio era diferente do que existira durante os meses anteriores. Não era o silêncio pesado de segredos e mentiras, mas um mais limpo, mais honesto, embora não menos doloroso. Sebastião passou as primeiras 48 horas em seu escritório, recusando visitas de todos, exceto Ernesto e Carmen. Ernesto vinha todas as manhãs com atualizações. Valentina havia contratado um advogado, mas depois de revisar as evidências, até seu representante legal a aconselhara a não prosseguir com nenhuma ação. As gravações eram irrefutáveis, as fotografias devastadoras. Ela não tinha base alguma para reivindicar nada. Ela assinou todos os documentos de rescisão do noivado, informou Ernesto no terceiro dia, colocando os papéis sobre a mesa de Sebastião. Oficialmente vocês estão completamente separados, sem reivindicações pendentes, sem processos futuros. Sebastião assentiu, olhando para os documentos sem realmente vê-los. E a imprensa? Houve alguns rumores, como era de se esperar com tantas testemunhas no jantar. Mas cuidei da situação com discrição. A narrativa oficial é que perceberam mutuamente que não eram compatíveis e decidiram se separar amigavelmente. Amigavelmente. Sebastião riu sem humor. Suponho que seja uma maneira de dizer. Ernesto sentou-se à frente dele, sua expressão séria, mas compassiva. Sebastião,
Sei que isso tem sido incrivelmente difícil, mas você fez a coisa certa. Não só protegeu a si mesmo, mas também impediu que ela fizesse isso com mais alguém no futuro. Sabe o que é mais triste, Ernesto? Sebastião finalmente levantou os olhos. Não é a traição. Não é o dinheiro que ela tentava roubar. É perceber que eu estava tão desesperado para não ficar sozinho que teria aceitado qualquer coisa. É isso que me destrói. O fato de que meu medo me transformou em um covarde. O senhor não é um covarde. A voz de Carmen falou da porta, onde ela esperava com uma bandeja de café. Um covarde não teria tido a coragem de enfrentar a verdade. Um covarde teria continuado vivendo a mentira. Sebastião olhou para ela e algo em sua expressão se suavizou. Carmen, entre. Na verdade, há algo sobre o que preciso falar com você. Carmen deixou a bandeja e sentou-se, as mãos nervosas no colo. Ernesto olhou para os dois e discretamente se desculpou, mencionando uma ligação que precisava fazer. Quando ficaram sozinhos, Sebastião rodou sua cadeira para mais perto de Carmen. Quero agradecer a você, não apenas por me dizer a verdade sobre a Valentina, mas por arriscar seu sustento para fazê-lo. Sei que não foi fácil. Sei que você tinha muito a perder. Eu não podia ficar calada, Sr. Valverde, respondeu Carmen simplesmente. O senhor sempre me tratou com respeito, com dignidade. Não podia permitir que aquela mulher continuasse a machucá-lo. Há mais famílias como a sua, não é? Perguntou Sebastião. Famílias que lutam, que se sacrificam e merecem oportunidades melhores. Carmen piscou, confusa com a mudança de assunto. Sim, senhor. Milhares delas. Durante os últimos dias tenho pensado muito sobre minha vida antes do acidente, sobre a pessoa que eu era. Não era um homem mau, mas também não era particularmente bom. Construí minha fortuna, sim, mas fiz isso sem pensar muito nos outros, sem considerar como poderia usar minha riqueza para fazer uma diferença real. Senhor Valverde, o senhor sempre foi justo com seus funcionários. Justo não é o suficiente, Carmen, interrompeu Sebastião. Decidi uma coisa. Vou criar uma fundação. Uma fundação dedicada a ajudar pessoas com deficiência, sim, mas também famílias como a sua. Famílias onde uma mãe solteira está trabalhando até a exaustão apenas para dar aos filhos uma oportunidade na vida. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Isso é maravilhoso, senhor. E tem mais. Sebastião sorriu pela primeira vez em dias. Quero que você faça parte disso. Sei que você cursava psicologia na faculdade antes de ter que parar por razões financeiras. Correto? Carmen assentiu, surpresa por ele saber disso. Sim, senhor. Tive que trancar a matrícula depois de 2 anos, quando meu marido nos abandonou. Precisava trabalhar em tempo integral. O que você diria se eu oferecesse a oportunidade de terminar seus estudos? A fundação cobriria todos os custos, e quando se formar, poderia trabalhar conosco, ajudando outras pessoas que enfrentaram traumas semelhantes aos meus. Carmen não conseguiu conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Senhor Valverde, eu não sei o que dizer. Isso é mais do que jamais sonhei. Diga sim, Carmen. Diga que vai me ajudar a transformar essa dor em algo significativo. Sim, sussurrou Carmen. Sim, claro que sim. Nas semanas seguintes, a mansão Valverde começou a se transformar. Os quartos que estavam fechados desde o acidente foram abertos e renovados. Sebastião contratou arquitetos para tornar a casa completamente acessível, não apenas para ele, mas para qualquer pessoa com deficiência que pudesse visitá-la no futuro. Também começou a sair mais, não com a frequência de antes do acidente, mas gradualmente começou a se reintegrar à vida pública. Participou de reuniões de negócios, aceitou convites para eventos beneficentes, até deu uma entrevista a uma revista de negócios sobre seu novo projeto. Nessa entrevista, falou abertamente pela primeira vez sobre sua experiência pós-acidente. O maior desafio não foi físico, disse ele, foi emocional. O medo de ser abandonado, de ser visto apenas como minha deficiência e não como uma pessoa completa. Esse medo me deixou vulnerável de maneiras que eu não entendia na época, mas também me ensinou algo inestimável, que a verdadeira força não vem dos nossos corpos ou das nossas contas bancárias. Vem do nosso caráter, da nossa disposição para enfrentar verdades difíceis
e da nossa capacidade de transformar a dor em propósito. A entrevista viralizou. Milhares de pessoas com deficiência entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de vulnerabilidade e superação. E Sebastião respondeu a cada uma, construindo uma rede de apoio que ia além do que havia imaginado inicialmente. Enquanto isso, Carmen começou suas aulas. A universidade aceitou todos os seus créditos anteriores e, com o apoio financeiro de Sebastião, pôde se matricular em tempo integral. Seus filhos estavam em êxtase. Maria, a mais velha, chorou de felicidade quando a mãe contou a novidade. Carlos abraçou a mãe e disse que sempre soube que ela era a pessoa mais forte que conhecia. E a pequena Sofia começou a sonhar ainda mais alto, vendo na mãe um exemplo de que nunca era tarde demais para perseguir seus sonhos. 3 meses após o desastroso jantar de noivado, a Fundação Valverde abriu oficialmente suas portas. O evento de inauguração foi modesto, mas significativo. Não havia fotógrafos de revistas de fofoca, nem celebridades buscando publicidade. Em vez disso, havia pessoas reais, famílias lutando com deficiências, mães solteiras buscando apoio, jovens buscando oportunidades educacionais. Sebastião dirigiu-se à multidão de uma pequena plataforma, sua voz firme, mas emocionada. Esta fundação nasce de um lugar de dor, mas foi projetada para criar esperança. Todos nós enfrentamos desafios. Alguns são visíveis, como minha cadeira de rodas. Outros são invisíveis, como o medo, a insegurança ou as dificuldades econômicas. Mas nenhum desses desafios define quem somos. O que nos define é como respondemos a eles. Na plateia, Carmen observava com lágrimas de orgulho nos olhos. Ao seu lado estavam seus 3 filhos, vestidos com suas melhores roupas, conscientes de que presenciavam algo histórico não apenas para a mãe, mas para a família inteira. Após o discurso, enquanto Sebastião se misturava aos presentes, um jovem em cadeira de rodas se aproximou. Tinha cerca de 20 anos, com olhos brilhantes cheios de determinação. Senhor Valverde, só queria agradecer. Sofri um acidente de moto há 2 anos. Perdi o uso das pernas e honestamente queria desistir. Mas sua história, a forma como enfrentou seus próprios desafios e decidiu ajudar os outros, isso me deu esperança. Sebastião pegou a mão do jovem, apertando-a firmemente. Como? Você se chama? Miguel. Miguel Torres. Miguel, deixe-me dizer uma coisa. Seu valor não está nas suas pernas. Está aqui. Sebastião apontou para o peito do rapaz. E aqui, apontou para a cabeça. A vida nos golpeia de maneiras diferentes, mas temos a opção de nos deixar derrotar ou de nos levantarmos mais fortes. Você já tomou a decisão de estar aqui hoje. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre sua força. Miguel assentiu, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Obrigado. Senhor Valverde, não só pela fundação, mas por nos mostrar que ainda podemos ter vidas completas e significativas. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e a mansão estava silenciosa novamente, Sebastião sentou-se em seu escritório com uma taça de vinho. Mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia solidão. Parecia paz. Carmen bateu suavemente na porta antes de entrar. Só queria checar se estava tudo bem antes de me recolher, Senhor Valverde. Carmen, quantas vezes? Tenho que dizer para me chamar de Sebastião? Ele sorriu. Especialmente agora que você é minha associada na fundação. Velhos hábitos. Carmen sorriu de volta. Foi um dia incrível, não foi? Foi. E tudo começou com você, tendo a coragem de me dizer a verdade quando ninguém mais faria. Só fiz o que era certo. Não. Sebastião negou com a cabeça. Você fez algo extraordinário e mudou não apenas minha vida, mas potencialmente a vida de milhares de pessoas que a fundação ajudará nos próximos anos. Carmen ficou no batente da porta por um momento. Depois falou com uma suavidade quase inaudível. Posso lhe perguntar algo pessoal, senhor? Sebastião? Claro. O senhor ainda tem medo de ficar sozinho? Sebastião considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Sim e não. Ainda há momentos em que o medo sussurra no meu ouvido. Mas agora entendo algo que não entendia antes. Estar sozinho não é a mesma coisa que sentir solidão.
Valentina me acompanhava fisicamente, mas me fazia sentir mais sozinho do que nunca. Agora, rodeado de pessoas que genuinamente se importam, que estão aqui pelas razões certas, sinto-me menos sozinho do que nunca. Carmen assentiu, compreendendo profundamente. Boa noite, Sebastião. E obrigada por tudo. Não, Carmen. Obrigado a você, por me lembrar que a verdadeira riqueza não está em uma conta bancária. Está em ter pessoas de caráter ao seu redor. O outono chegou a São Paulo com uma mudança sutil na luz, transformando as árvores ao redor da mansão Valverde em tons dourados. Haviam-se passado 6 meses desde o jantar de noivado que expusera a traição de Valentina, e a vida de Sebastião adotara um ritmo novo, um que ele nunca teria imaginado possível nos dias sombrios após seu acidente. A Fundação Valverde crescera além das expectativas mais otimistas. O que começou como uma ideia nascida da dor se transformara em uma organização próspera, com 3 unidades na cidade e planos de expansão nacional. Já haviam ajudado 150 famílias com programas de assistência educacional, fornecido equipamentos adaptativos para mais de 200 pessoas com deficiência e estabelecido um programa de mentoria que conectava sobreviventes de acidentes a terapeutas e conselheiros. Carmen florescera em seu novo papel. Após completar seu primeiro semestre com notas máximas, começara a trabalhar meio período na fundação enquanto continuava seus estudos. Sua experiência de vida, combinada com sua empatia natural e compreensão das lutas econômicas, a tornava perfeita para o cargo de coordenadora de programas familiares. Uma tarde de abril, Sebastião e Carmen revisavam solicitações para o programa de bolsas de estudo quando o telefone de Sebastião tocou. Era Marcos, seu chefe de segurança. Senhor Valverde, achei que deveria informá-lo. Valentina Cortês tentou entrar em contato. Sebastião sentiu uma tensão familiar no peito, mas desta vez não era medo. Era algo mais parecido com resignação. O que ela quer? Não disse. Só pede uma oportunidade para falar com o senhor, pessoalmente. Carmen, que ouvira ao lado dele da conversa, olhou-o com preocupação. O senhor não precisa vê-la se não quiser. Eu sei. Sebastião ficou em silêncio por um momento. Mas talvez eu deva. Talvez seja a hora de fechar esse capítulo completamente. 3 dias depois, Valentina foi escoltada até o escritório de Sebastião. Carmen insistiu em estar presente, não por desconfiança, mas como apoio emocional para Sebastião. Sentou-se discretamente em um canto enquanto Valentina entrava. A mudança em Valentina era notável. Continuava bonita, isso era inegável, mas havia algo diferente nela. Suas roupas, embora elegantes, já não eram de grifes famosas. Seu cabelo estava mais simples, e o mais notável, havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Humildade genuína, ou talvez vergonha. Sebastião, disse suavemente, parando a uma distância respeitosa. Obrigada por aceitar me ver. 5 minutos, Valentina. É tudo o que você tem. Valentina assentiu, aceitando os termos. Sentou-se na ponta de uma cadeira, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Vim pedir desculpas. Sei que é muito pouco e muito tarde, mas precisava dizer pessoalmente. O que eu fiz com você, o que planejei fazer, foi imperdoável. Sebastião a observou sem expressão, esperando. Há meses estou fazendo terapia. Não porque alguém me obrigou, mas porque finalmente tive que enfrentar quem eu era e o que tinha feito. E o que descobri sobre mim mesma foi devastador. Valentina fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Cresci pobre, Sebastião. Minha mãe lutou a vida toda. Vi como o dinheiro, ou a falta dele, controlava tudo. E em algum momento, decidi que nunca mais seria pobre, não importava o que tivesse que fazer. Isso não justifica o que você fez. A voz de Sebastião era fria. Eu sei. Não estou buscando justificativas. Só explicação. Transformei o dinheiro no meu Deus. E, no processo, perdi minha humanidade. Vi você como um meio para um fim em vez de uma pessoa. E isso é algo com o que terei que viver pelo resto da minha vida. Por que você está realmente aqui, Valentina? Perguntou Sebastião. Para se sentir melhor consigo mesma? Para aliviar sua consciência? Não. Valentina olhou diretamente nos olhos dele. Vim
porque ouvi sobre a fundação, sobre todo o bem que você está fazendo, e percebi que, mesmo depois de tudo o que tentei tirar de você, incluindo sua dignidade, você escolheu criar algo bonito, algo que ajuda pessoas que estão lutando. E eu só queria que soubesse que o que você está fazendo importa, que você está provando ser maior do que qualquer coisa que eu tentei fazer com você. Carmen observou Valentina cuidadosamente. Havia passado anos aprendendo a ler pessoas, e o que via agora era diferente da mulher que conhecera meses atrás. Aquilo parecia genuíno. E o Ricardo? Perguntou Sebastião. Valentina riu amargamente. Ricardo desapareceu assim que ficou claro que não haveria dinheiro. Ele nunca me amou. Eu também não o amava de verdade. Éramos duas pessoas gananciosas usando uma a outra. Quando não houve mais nada a ganhar, não restou nada. O que você está fazendo agora? Trabalho em uma boutique. Vendas no varejo. É honesto, é humilde. E é exatamente o que eu preciso. Estou reconstruindo minha vida do zero, mas desta vez sobre uma base real, não sobre mentiras e manipulação. Sebastião assentiu lentamente. Parte dele queria se apegar à raiva, ao ressentimento. Mas outra parte, a parte que havia crescido através dessa experiência, entendia que o perdão não era para o benefício de Valentina. Era para o seu próprio. Eu te perdoo, Valentina, disse finalmente. Não porque o que você fez esteja certo, mas porque carregar raiva só machuca a mim mesmo. Mas o perdão não significa reconciliação. Você precisa entender isso. Não seremos amigos. Não teremos nenhum tipo de relacionamento. Isso é um encerramento. Nada mais. Valentina assentiu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu entendo. E é mais do que mereço. Obrigada, Sebastião, pela sua bondade, mesmo agora. Ela levantou-se para sair, mas na porta parou. Mais uma coisa. A mulher que te disse a verdade, sua funcionária... Carmen, certo? Carmen ficou tensa, mas assentiu. Cuide dela, Sebastião. Pessoas como ela são raras. Ela te salvou de mim quando você nem sabia que precisava ser salvo. Esse é o tipo de lealdade e caráter que vale mais que todo o dinheiro do mundo. E com isso, Valentina se foi. Sebastião e Carmen ficaram em silêncio por um longo momento depois que a porta se fechou. Como se sente? Perguntou Carmen finalmente. Estranhamente em paz, admitiu Sebastião. Parte de mim esperava sentir uma raiva renovada ao vê-la, mas só sinto pena. Por ela, pela vida que desperdiçou, perseguindo coisas vazias. Parece que ela mudou genuinamente. Talvez, Sebastião aproximou-se da janela, olhando o jardim. Mas esse não é meu problema. Meu problema é continuar construindo esta vida que estou criando. Uma vida com propósito. Nas semanas seguintes, Sebastião mergulhou ainda mais no trabalho da fundação, mas também começou a fazer algo que não fazia há anos. Socializou por prazer real, não por obrigação profissional. Aceitou convites para jantares com amigos verdadeiros, participou de eventos culturais, até entrou para um clube do livro. Uma noite, em um evento de arrecadação de fundos para uma biblioteca local, conheceu Sofia Ramírez, uma arquiteta de 42 anos especializada em design acessível. Ela também usava cadeira de rodas, resultado de uma doença degenerativa que começara na adolescência. Admiro muito o que está fazendo com a Fundação Valverde, disse Sofia, aproximando-se de Sebastião após uma apresentação que ele havia feito. O design inclusivo não é apenas sobre rampas e banheiros adaptados. É sobre criar espaços onde todos podem participar plenamente da vida. O senhor parece entender isso. Aprendi da maneira mais difícil, respondeu Sebastião. Depois do meu acidente, descobri quantos lugares simplesmente não foram projetados para pessoas como nós. Se importaria se eu compartilhasse alguns dos meus projetos com você? Tenho ideias para tornar os espaços da sua fundação ainda mais acessíveis. Adoraria vê-los. Sebastião sorriu genuinamente. Na verdade, estamos planejando abrir uma nova unidade no ano que vem. Talvez pudéssemos trabalhar juntos no projeto. Aquela conversa foi o início de algo novo. Não um romance, pelo menos não imediatamente, mas uma amizade baseada em respeito mútuo e experiências compartilhadas.
Sofia e Sebastião começaram a se reunir regularmente para discutir os projetos da fundação, mas logo suas conversas se expandiram para livros, arte, filosofia e política. Carmen observava essa amizade florescer com uma satisfação silenciosa. Sebastião estava rindo mais, sorrindo mais naturalmente. O homem quebrado que conhecera há um ano emergia como alguém mais completo, mais equilibrado. O inverno trouxe consigo um projeto ambicioso para a Fundação Valverde. Sebastião decidira organizar uma gala beneficente de grande escala, não apenas para arrecadar fundos, mas para criar conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e famílias de baixa renda. Ao contrário dos eventos a que assistira antes, este teria um foco diferente. As pessoas ajudadas pela Fundação seriam os convidados de honra, compartilhando suas histórias, celebrando suas conquistas. Carmen, agora oficialmente diretora de programas familiares da Fundação, trabalhou incansavelmente na organização. Convencera Sebastião a incluir um segmento onde os beneficiários pudessem falar diretamente, compartilhando como o apoio havia mudado suas vidas. As pessoas precisam ver rostos reais, ouvir histórias reais, argumentara Carmen. Não estatísticas, mas humanos de carne e osso que superaram obstáculos incríveis. A noite da gala chegou com uma chuva fina, típica da garoa paulistana, que cobria a cidade fazendo as luzes refletirem no asfalto. O salão de baile do Hotel Fasano havia sido transformado, mas desta vez com um toque diferente. As mesas estavam dispostas para facilitar a conversa e a interação, não para separar por status social. Os arranjos florais eram simples, mas elegantes, e em vez de champanhe importado, servia-se vinho nacional de pequenos produtores que a Fundação começara a apoiar. Os convidados começaram a chegar. Empresários, filantropos, jornalistas, mas também famílias da Fundação, estudantes bolsistas, pessoas em cadeiras de rodas, pais solteiros que haviam recebido apoio. A mistura era intencional, desenhada para quebrar barreiras e criar conexões genuínas. Sofia Ramírez havia ajudado a projetar o espaço para garantir que fosse completamente acessível, com corredores largos entre as mesas, rampas discretas, mais eficazes, e um palco ao nível do chão para que ninguém tivesse que ser elevado para ser visto. Sebastião esperava em uma sala lateral, as mãos tremendo levemente enquanto repassava o discurso. Carmen entrou, radiante em um vestido azul escuro que suas filhas haviam ajudado a escolher. "Está na hora", disse suavemente. "Pronto? Honestamente, estou nervoso. Mais nervoso do que em qualquer apresentação de negócios que já fiz. Isso é porque isso importa mais." Carmen ajoelhou-se ao lado da cadeira dele para ficar à altura de seus olhos. "Mas, lembre-se, essas pessoas já o amam, já o respeitam. Só precisam ouvir sua voz." Sebastião assentiu, respirando fundo. Juntos, saíram para o salão. O aplauso que o recebeu foi ensurdecedor. Mas não era o tipo de aplauso educado e medido dos eventos corporativos. Era genuíno, cheio de afeto e gratidão. Sebastião dirigiu-se ao centro do palco, ajustou o microfone e começou. "Boa noite. Há um ano eu estava em um lugar muito escuro. Tinha perdido muito. Minha mobilidade, minha confiança, meu senso de propósito. E o pior, tinha perdido minha capacidade de confiar nas pessoas, de ver o bem no mundo." Fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. "Mas então, algo mudou. Alguém teve a coragem de me dizer uma verdade difícil, de arriscar sua própria segurança para me proteger de uma situação que estava prejudicando não apenas minha riqueza, mas meu espírito. Essa pessoa, Carmen Rodrigues, está aqui esta noite." Os refletores giraram para Carmen, que se surpreendeu visivelmente. O aplauso que se seguiu a fez corar, mas Sebastião insistiu que ela se levantasse para que todos pudessem vê-la. "A Carmen me ensinou algo fundamental, que o verdadeiro caráter não se mede pela posição social ou pela conta bancária, mas pela disposição de fazer o que é certo mesmo quando é difícil." Ela tinha tudo a perder ao falar, mas falou mesmo assim, porque viu um ser humano sofrendo e decidiu que não podia ficar em silêncio. Carmen tinha lágrimas nos olhos, mas também um sorriso orgulhoso.
Essa lição me inspirou a criar a Fundação Valverde, porque se uma pessoa pode fazer tamanha diferença em uma vida, imaginem o que podemos alcançar juntos. Esta fundação não é sobre eu dando esmola. É sobre todos nós, nesta sala e além, reconhecendo nossa humanidade compartilhada e decidindo ajudar uns aos outros. Durante a hora seguinte, 5 pessoas se revezaram para compartilhar suas histórias no palco. Primeiro foi Miguel Torres, o jovem em cadeira de rodas. Falou sobre como o programa de Easy Book Mentoria o conectara com um conselheiro que o ajudou a processar seu trauma e encontrar um novo caminho. Agora estudava serviço social, decidido a ajudar outros. Depois veio Maria, a filha de Carmen, que falou sobre o programa de bolsas que lhe permitira completar a faculdade de enfermagem. Compartilhou como ver a mãe trabalhar tão duro durante anos, apenas para finalmente ter a oportunidade de terminar sua própria educação, havia sido a maior inspiração de sua vida. Uma mãe solteira chamada Patrícia contou como o auxílio financeiro emergencial da Fundação a salvara da falência, quando seu filho precisou de uma cirurgia não coberta pelo SUS. Com lágrimas nos olhos, explicou que não era só o dinheiro que importava, mas saber que alguém se importava, que não estava sozinha. Um empresário de 60 anos, Jorge Salinas, que ficara paraplégico após um derrame, falou sobre como o programa de reinserção da Fundação o ajudara a adaptar seu escritório de contabilidade. Agora empregava mais 3 pessoas com deficiência. Finalmente, a pequena Sofia, a filha mais nova de Carmen, subiu ao palco. Aos 16 anos, era articulada e apaixonada. Durante muito tempo, vi minha mãe se sacrificar por nós. Trabalhava em casas de pessoas ricas, limpando o chão. E eu me perguntava se alguém via realmente quem ela era. Se alguém notava sua inteligência, sua bondade, sua força. Sofia fez uma pausa, a voz tremendo de emoção. O Sr. Valverde a viu. Viu-a como uma pessoa completa, com sonhos e potencial. E ao ajudá-la não só mudou a vida dela, mas a de toda a nossa família. Vou estudar direito porque agora sei que é possível, porque vi minha mãe alcançar seus sonhos, e isso me ensinou que eu também posso alcançar os meus. Não havia um olho seco no salão quando Sofia terminou. A plateia levantou-se, aplaudindo não apenas as palavras, mas a verdade crua e bonita que representavam. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum deles havia antecipado. A Fundação havia se tornado um modelo nacional, com matérias em grandes jornais como a Folha de São Paulo e o Estadão, destacando sua abordagem inovadora para lidar tanto com a deficiência quanto com a pobreza. Carmen completou seu penúltimo semestre de psicologia com as notas mais altas da turma. Seus professores a haviam convidado para apresentar sua pesquisa sobre trauma econômico e resiliência familiar em uma conferência nacional. Enquanto preparava sua apresentação numa tarde de primavera, Sebastião entrou na sala que agora compartilhavam no prédio da Fundação. Carmen, preciso falar com você sobre algo importante. O tom dele era sério, o que imediatamente capturou a atenção dela. Está tudo bem? Perguntou ela, largando os papéis. Mais do que bem. Tenho pensado muito sobre a estrutura da Fundação, sobre seu futuro a longo prazo. Sebastião aproximou-se da mesa e colocou vários documentos na frente dela. Quero que você seja minha co-diretora, não apenas de programas familiares, mas de toda a Fundação. Carmen piscou, certa de ter ouvido errado. Co-diretora? Sebastião, eu nem terminei minha faculdade ainda. Exatamente. Ainda não terminou, mas já demonstrou mais liderança, visão e empatia do que a maioria dos diretores que conheci na minha vida corporativa. Você construiu programas do zero. Conectou-se com comunidades que eu nunca teria conseguido alcançar sozinho. E mais importante, as pessoas confiam em você, porque sabem que você entende as lutas delas por experiência própria. Carmen levantou-se, caminhando até a janela que dava para a cidade. Podia ver o parque onde às vezes levava seus filhos quando eram pequenos, quando cada centavo contava e um sorvete era um luxo especial. Sebastião, estou com medo. Admitiu finalmente. Medo de não estar à altura, de falhar com todas essas pessoas que dependem de nós. Sabe quando decidi que você era a pessoa certa para isso? Perguntou Sebastião.
Foi quando você teve medo de me dizer a verdade sobre a Valentina, mas disse mesmo assim: coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo, e você demonstrou esse tipo de coragem repetidas vezes. Carmen virou-se para olhá-lo, lágrimas brilhando nos olhos. Tem certeza disso? Absoluta. Na verdade, já falei com o conselho administrativo. Estão de acordo unanimemente. Só faltava o seu aceite. Carmen pensou em seus filhos, em como Maria havia se formado e agora trabalhava em um hospital público, em como Carlos havia decidido estudar administração com foco no terceiro setor, e em como Sofia, agora se preparando para o vestibular de Direito, falava constantemente sobre justiça social. Aceito, disse finalmente, com uma condição. Qual? Que criemos um programa específico para mulheres que estão na posição em que eu estava. Mulheres trabalhando em empregos de serviço que têm educação incompleta e sonhos adiados. Mulheres que só precisam de uma oportunidade real para mostrar todo o seu potencial. Sebastião sorriu largamente. Já adicionei ao plano. Vai se chamar Programa Carmen Rodrigues para Empoderamento de Mulheres. Não pode levar meu nome, protestou Carmen. Pode e vai, porque você precisa ser um lembrete vivo para todas essas mulheres de que é possível. 2 semanas depois, a promoção de Carmen foi anunciada publicamente. A resposta foi avassaladora, mas não unânime. Enquanto muitas mensagens de apoio chegavam, houve críticas também. Alguns nos círculos filantrópicos de elite questionavam a decisão de Sebastião de promover alguém sem as credenciais apropriadas. Uma coluna social sugeria que era um movimento de caridade mal direcionada. Sebastião respondeu com uma carta aberta publicada nos principais jornais. Questionaram minha decisão de nomear Carmen Rodrigues como co-diretora da Fundação Valverde. Permitam-me ser absolutamente claro. Esta não é uma decisão emocional ou de caridade. É a decisão de negócios mais inteligente que já tomei. Carmen entende as pessoas a quem servimos, porque ela mesma esteve no lugar delas. Ela viveu a realidade de ser invisível em uma sociedade que valoriza as pessoas por sua posição social mais do que por seu caráter. Essa experiência vivida não se aprende em um MBA. Não se compra com dinheiro. É autêntica, é poderosa e é exatamente o que precisamos para servir efetivamente as nossas comunidades. Carmen Rodrigues não apenas merece esta posição. A Fundação precisa de sua liderança para ser verdadeiramente efetiva. A carta gerou um debate nacional sobre credencialismo versus experiência de vida. Enquanto isso, Carmen mergulhou em seu novo papel com uma intensidade que impressionou até Sebastião. Uma tarde, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Valentina. Carmen, sei que provavelmente sou a última pessoa de quem você quer ouvir falar, começou Valentina, a voz tensa. Mas vi sua ascensão nas notícias e precisava te dizer algo. Obrigada por salvar o Sebastião de mim. Carmen sentiu o estômago apertar, mas manteve a voz neutra. Valentina, não fiz por você, fiz por ele. Eu sei. E é exatamente isso que torna tudo tão significativo. Eu fui a vilã dessa história. E embora esteja trabalhando para ser melhor, isso não muda o passado. Parabéns, Carmen. De verdade. Carmen desligou o telefone com uma sensação estranha de encerramento. Naquela noite em casa, abraçou seus filhos. Vocês são minha maior conquista, disse ela. Tudo o mais é apenas bônus. Mas em seu coração, sabia que era propósito. A prova de que a dignidade humana não se mede pelo trabalho que você faz, mas pelo caráter que você tem. A primavera deu lugar ao verão quando chegou o momento que mudaria tudo mais uma vez. O sucesso da Fundação atraiu atenção indesejada. Uma investigação jornalística independente começara a examinar a organização, buscando qualquer sinal de impropriedade financeira ou favoritismo. Era o preço de ser visível, de desafiar as normas. Sebastião e Carmen reuniram-se com Ernesto e a equipe jurídica. Os relatórios preliminares não encontraram nada irregular, mas levantaram questões sobre a relação incomum entre os dois. Vão tentar fazer parecer algo inapropriado, alertou Ernesto. A narrativa será que você é uma ex-empregada doméstica que de alguma forma
seduziu ou manipulou um homem vulnerável em cadeira de rodas para obter poder. Carmen sentiu o sangue gelar. Mas isso nunca aconteceu. Nós sabemos. Mas a verdade nem sempre importa no tribunal da opinião pública. E tem mais. Descobriram a conexão com a Valentina. Sabem sobre o jantar, as gravações. Há rumores de que Valentina pode falar publicamente. Deixe-a falar, disse Sebastião com firmeza. Temos as gravações. A verdade vai aparecer. A verdade nem sempre ganha rápido, avisou Ernesto. Recomendo que vocês contem sua história primeiro. Uma entrevista na TV. Controlem a narrativa. Uma semana depois, Sebastião e Carmen sentaram-se para uma entrevista exclusiva com Patrícia Mendes, uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil, para um programa de domingo à noite de grande audiência. Patrícia começou com perguntas básicas, mas gradualmente a conversa se aprofundou. Sebastião, fale sobre o período após o acidente. Foi o período mais sombrio da minha vida. O medo de ficar sozinho me deixou desesperado. E o desespero faz as pessoas tomarem decisões ruins. Fez-me agarrar a um relacionamento tóxico. Você está falando da sua ex-noiva, Valentina Cortez. Sim, Valentina parecia estar comigo, mas estava lá por razões completamente diferentes. Patrícia virou-se para Carmen. E você descobriu isso. Alguns dirão que você buscava benefício pessoal, que viu uma oportunidade. Alguns podem dizer isso, respondeu Carmen calmamente, olhando para a câmera. Mas eu tenho 3 filhos. Arriscar meu emprego não foi algo leve. Fiz porque vi um ser humano sofrendo. Minha mãe sempre me ensinou que o caráter se demonstra quando ninguém está olhando. Naquele dia, fazer a coisa certa tinha um custo alto, mas não fazer teria um custo maior para a minha alma. A entrevista continuou, revelando a história de coragem e redenção. Uma última pergunta, disse Patrícia. Há rumores de que a relação de vocês vai além do profissional. Sebastião e Carmen trocaram um sorriso. Nossa relação é profunda, respondeu Sebastião. Carmen me salvou. Mas para ser absolutamente claro, nossa relação é profissional e de amizade profunda. Ela é como a irmã que nunca tive. A entrevista foi ao ar e as redes sociais explodiram. A maioria das minhas reações foi de apoio. O termo "camjosa dignidade humana" entrou nos Trending Topics. 3 dias depois, Valentina publicou uma declaração em seu Instagram. Não era o ataque que Ernesto temia. Assisti à entrevista e tenho que dizer, sinto muito. Eu fui a vilã nesta história. Sebastião e Carmen são heróis. Carmen merece cada oportunidade que recebeu, e Sebastião provou ser maior que a minha traição. Parem de procurar escândalos onde não existem. A declaração de Valentina mudou tudo. A história não era sobre um escândalo, mas sobre redenção. As doações triplicaram. A verdade, afinal, era mais poderosa que qualquer mentira. O primeiro aniversário da entrevista caiu em um dia ensolarado. A Fundação Valverde agora operava em 12 cidades brasileiras. A cerimônia de aniversário ocorreu no novo campus da Fundação, projetado por Sofia Ramírez para ser totalmente acessível. 1000 pessoas compareceram. A família de Carmen estava lá, orgulhosa. E na última fila, discreta, estava Valentina, buscando aprender com seus erros. Sebastião abriu a cerimônia com um discurso pessoal. Há 2 anos eu estava perdido, mas alguém teve a coragem extraordinária de me dizer a verdade. Carmen, venha aqui. Carmen subiu ao palco. Hoje, anuncio que estou transferindo 50% da minha riqueza pessoal restante para um fundo permanente da Fundação. E também estou criando o Fundo de Legado Carmen Rodrigues, para apoiar mulheres em situações vulneráveis. Carmen, emocionada, pegou o microfone. Minha mãe dizia, a dignidade não está no trabalho que você faz, mas em quem você é. Eu era invisível limpando chãos, mas nunca perdi minha dignidade. E aprendi que quando você escolhe fazer o certo, o universo responde. Vocês importam. Nunca subestimem o poder de fazer a coisa certa. O aplauso foi estrondoso. Mais tarde, na varanda, Sebastião e Carmen olhavam as luzes da cidade. Sabe qual a ironia? Perguntou Sebastião. Valentina tentou explorar minha vulnerabilidade, mas acabou criando as condições para que eu encontrasse minha verdadeira força.
Tudo tem seu tempo, disse Carmen. Você se arrepende de ter arriscado tudo? Nem por um segundo, respondeu ela. Aquele momento de coragem mudou milhares de vidas. Então continuamos, disse Sebastião. Continuamos, concordou Carmen. Eles voltaram para a festa, duas almas de mundos diferentes, unidas pela verdade, provando que a verdadeira riqueza é o caráter e que a dignidade humana é inegociável. Essa era a lição. Esse era o legado. E era apenas o começo. Se você gostou dessa história emocionante, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Sua opinião nos comentários é muito importante para nós. Até a próxima história.